Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? É, Vamos começar? Antes da gente começar, eu quero me apresentar. Eu sou a Taira Ferro. Os meus pronomes são ela e dela. Eu sou líder de agências aqui da região e recentemente eu tenho opinado muito e produzido os meus próprios pins sobre cuidados com plantas. Também tenho me arriscado com alguns drinks. Tô super feliz de estar aqui trazendo esse assunto para vocês hoje, porque além de eu ser super fã, eu sei que é um tema que vocês pediram bastante nos webinars passados. A gente sempre ouve vocês. Então, enfim, obrigada pela presença de todos. Eu trouxe aqui junto comigo a Manuela Fidalgo, que é nossa Product Marketing, e a Isabel Nabuco, que é Creative Strategy aqui no Pinterest também. Meninas, obrigada pela presença. Em breve elas vão entrar e vão trazer um pouco mais desse conteúdo especial que a gente reservou para vocês hoje. Mas antes da gente começar, eu tenho alguns recadinhos importantes. Primeiro, essa sessão está sendo gravada, então fiquem tranquilos, vocês vão poder assistir de novo, vão poder mandar para as pessoas que não puderam estar aqui hoje com a gente. E a gente também vai disponibilizar isso no nosso canal do YouTube do YouPinterest Brasil. E o chat também está aberto para comentários. Usem e abusem desse recurso, fiquem à vontade, a gente quer ouvir vocês. Mas falando especificamente das dúvidas, a gente tem um botão de Q&A aqui no Zoom, vocês podem olhar, e vocês podem usar esse recurso para mandar algumas dúvidas sobre o conteúdo da sessão. E para aproveitar ao máximo o tempo de vocês, a gente trouxe um time de especialistas aqui que vão ajudar a gente com essas dúvidas. O Gustavo Condé e a Nabli, eles são gerentes de conta aqui no Pinterest, eles lideram grandes e médios anunciantes aqui na plataforma. E o Marcelo Lourenço, ele é gerente de vendas da nossa operação de SMB. Time, obrigada pela presença aqui hoje também. Eles vão estar no chat respondendo essas perguntas, como eu falei, então podem mandar as dúvidas de vocês. Eles vão responder as dúvidas no chat, mas a gente vai guardar as dúvidas mais frequentes no final. A gente vai ter um tempinho para eles entrarem e responderem essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Passando um pouquinho então da nossa agenda, a gente vai começar falando por que aqui é diferente. Quando a gente fala disso, a gente fala de inspiração e a gente fala do comportamento da nossa audiência, que é diferente também. A gente vai entrar em como ser criativo e inspirar no Pinterest. Para isso, a gente tem aí as 5 dimensões da inspiração, que eu vou contar um pouquinho, e os nossos formatos. E aí as meninas entram também contando um novo jeito de inspirar, elas vão falar sobre um produto novo que é o Idea Pin e o Idea Ads, e também algumas oportunidades para ser criativo e inspirar aqui no Pinterest. A gente vai falar de momentos, vai trazer alguns recursos extras para vocês e também a gente vai ter as perguntas, como eu falei, perguntas e respostas no final e uns recadinhos importantes, tá bom? Então, bora lá. A primeira coisa que todo mundo tem que saber é por que aqui é diferente, né? A gente não é uma plataforma típica de rede social, onde usuários eles estão postando tudo o que eles estão fazendo a toda hora, mas é sim sobre o que elas desejam fazer, né? É sobre estar num lugar seguro, é um lugar que te inspira, que te ajuda a ser melhor, a divertir, a planejar e construir um futuro mais positivo, né? Sem ódio, com mais verdade e principalmente uma internet menos tóxica, né? A gente vai falar disso hoje. Dito isso, a gente vai descer esse assunto um pouco mais e eu vou explicar isso através de 2 pontos que são super importantes para a gente. Primeiro, a inspiração e depois a audiência. Quando a gente fala de inspiração, a gente começa falando sempre da nossa missão, que é inspirar as pessoas a criarem a vida que elas amam, a vida que elas sonham, né? E para fazer jus a essa missão, a gente faz muita coisa e a ideia hoje é mostrar um pouco para vocês, né, de onde estamos e para onde vamos, né? O Pinterest é a plataforma número 1 para se ter inspiração. As pessoas elas vêm para o Pinterest em busca dessa inspiração porque elas acham que a plataforma ela é mais positiva do que outras redes sociais. É isso mesmo que eu falei.
todas as pessoas concordam que essa plataforma, né, o Pinterest, é a plataforma mais inspiradora de todas. Isso foi uma pesquisa rodada pela Nielsen em 7 mercados. E a gente não está falando apenas de internet, a gente está na frente de revistas, de programas de televisão, de outros gigantes das redes sociais. Então é importante olhar para esse dado, porque ele é um dado externo, né? Ele não é um dado do Pinterest apenas. Então, isso é super relevante. E a gente tem feito muitas iniciativas, né, para realmente colocar essa questão da positividade como algo relevante aqui no Pinterest. Então, só para vocês entenderem um pouco mais do que a gente tem feito para buscar essa internet mais positiva e mais inspiradora, né? Isso não acontece por acaso, a gente tem várias iniciativas e nesse slide eu vou contar um pouquinho para vocês sobre elas, né? Em 2017, mesmo antes da gente falar sobre Covid-19, a gente já bloqueou conteúdos anti-vacinação. No ano seguinte, a gente proibiu conteúdos políticos, né? O que, enfim, no ano que a gente está vivendo, são coisas super importantes. Em 2019, a gente lançou a busca empática, né, ajudando pessoas que buscavam por termos mais deprimidos, né, ou tristes. Logo depois, a gente lançou uma ferramenta de pesquisa inclusiva, né, adicionando um filtro por busca por tom de pele, diferentes tons de pele. A gente também ajudou as pessoas que estavam com dúvidas sobre a eleição a buscarem em lugares oficiais essa informação. Em 2021, a gente também proibiu anúncios sobre perda de peso, né? Não sei se vocês sabem, mas isso gera um dinheiro enorme na indústria de publicidade. A gente também proibiu coisas que imponham corpos perfeitos, né? E a gente lançou um código de conduta para os criadores, né? Então eles também têm um compromisso junto com a gente de criar conteúdos mais positivos na plataforma. E uma das coisas que eu mais gosto, né, que a gente fez ainda no ano passado, a gente lançou a busca por tipos de cabelo. Isso pode parecer simples, mas é muito poderoso. Então esse vídeo mostra para vocês rapidinho isso. A gente insiste bastante nesse assunto, né? Como eu falei, a gente vê que um contexto diferente, um contexto positivo, ele faz a diferença, né? E as pessoas cobram isso das marcas, né? Tanto que 2 entre 3 adultos, né, no Brasil concordam que é responsabilidade das marcas estar em lugares seguros, evitar ambientes negativos, né? E já se foram os dias que os consumidores eles fechavam os olhos para essas coisas, né? Hoje, de fato, eles cobram isso das marcas, eles querem ver isso, e a nossa pesquisa mostra que num mundo muito incerto, né, a negatividade ela é realmente ruim para os anunciantes e para os negócios, né? A gente sabe que vale a pena ser positivo, né? Isso não é só um argumento de consumidores adolescentes, né? É o resultado de uma pesquisa massiva que a gente fez com adultos, ou seja, com quem movimenta economicamente, né, a coisa. E essa pesquisa mostra que ambientes online, né, positivos, eles geram um efeito positivo também sobre as marcas. E isso acontece em toda a jornada do funil, tá? A gente vê esses resultados acontecendo desde a fase de conscientização, de reconhecimento de produto, até de fato o final, que é quando eles sentem confiança para de fato comprar um produto na plataforma. E a gente sabe que a inspiração aqui também ela é diferente. Como eu adiantei, o Pinterest ele é um canto super positivo da internet, né? E a gente não só supera os nossos concorrentes nessa jornada de inspiração, mas a gente também sabe que isso gera um retorno sobre investimento publicitário de 32% maior do que qualquer outra plataforma em categorias pré-selecionadas pela Nielsen, né? E isso é 10 vezes mais eficiente na geração de consideração, por exemplo. Então, é um dado super bacana. E agora vale a gente ir para esse outro lado, né? Que é importante também na nossa história, que é a nossa audiência. A gente chama a nossa audiência de pinners,
E a gente leva essa audiência da idealização até a ação de fato, né? Como é que isso funciona? Diferente de outras redes sociais, não se trata do passado e não se trata do agora, né? Se trata de planejar esse futuro. E isso é ótimo, porque dá oportunidade para as marcas, para as agências se envolverem com o público desde esse estágio inicial até o caminho todo da compra, né? Então vocês conseguem chegar antes que essa decisão já tenha sido tomada, né, de fato, pelos usuários. Então, esse é um pouco do caminho que o nosso usuário faz aqui dentro, né? E aí, a gente sabe que, por estarmos exatamente nesse começo dessa jornada de inspiração, muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que elas estão procurando ainda, porque elas não conseguem colocar aquilo num termo exato, né? Numa expressão muito bem definida. Então, eles ainda não viram exatamente aquilo que eles querem, né? Eles sabem o que eles se interessam, mas não exatamente o que. Mas eles têm algo em comum. Todos os pinners, eles têm a intenção de realizar algo, de fazer algo, de comprar algo, né? Eles querem realizar um sonho que eles têm há alguns anos, ou eles querem terminar um projeto até o final desse mês no trabalho, ou eles querem simplesmente ter um bom jantar hoje à noite. Então, na verdade, a única coisa, o que a gente sabe, né, que é muito poderoso, é que eles, antes de entrar no Pinterest, eles querem fazer alguma coisa, né? E 85% da audiência diz que esse é o lugar para eles fazerem esse algo novo, né? Então, na verdade, durante esse processo, eles são influenciados, com certeza, mas o algoritmo também evolui com o tempo, né? Essa intenção do consumidor também evolui com o tempo, né? Então, a gente passa por esses diferentes estágios da inspiração. Então, primeiro, né, eles vão descobrir o que eles vão fazer. Eles ainda estão nesse estágio de descoberta que é muito aberto. Aí eles começam a considerar, a refinar essa busca, para daí sim eles começarem a tomar, né, uma decisão de fato sobre o que melhor lhes convém. Quando a decisão ela é tomada, vem a ação, né? A audiência ela começa de fato a fazer escolhas que vão compor aquele resultado final de um projeto que pode ser maior ou uma coisa mais simples do dia a dia, como a gente falou. E a gente tem propriedade para falar dessa jornada de consumo, principalmente quando a gente olha para o Brasil. São 40 milhões de usuários únicos que entram no Pinterest todo mês para inspirar e também para inspirar os outros, né? Acho que isso é muito bacana. E a gente fala com todas as gerações, indo da geração Z, dos millennials, a geração X e até os boomers. Esse monte de termo em inglês para dizer que a gente alcança os brasileiros que vão de 15 a 44 anos, por exemplo, sem contar o alcance que a gente tem, por exemplo, dentro das mães brasileiras. Enfim, aqui tem um pouco de tudo, a gente é um ambiente super diverso e com um alcance bem relevante. E como eu falei, né, a diferença desse mindset também desses usuários, né, que eles valorizam a positividade, desculpa, e a gente sabe que isso é um forte dos brasileiros, mas é um forte dos pinners também, né, porque 75% dos pinners no Brasil dizem que o principal motivo deles acessarem a internet como um todo é para ter essa inspiração, né, para se inspirar. E é por isso que é tão importante as marcas, os anunciantes, né, vocês estarem nesse momento da jornada. Então, para falar um pouco mais disso, eu vou pular para esse primeiro grande tema, que é como ser criativo no Pinterest. A gente, né, a plataforma, ela capta milhares, bilhões, né, de pins, que são sinais, né, que no fim vão entregar uma ideia certa no momento certo para as pessoas. A gente fala que a gente é a única plataforma com os 3 M's, né, que é o mood certo, que é o humor, né, certo, com o mindset, a mentalidade certa, né, e no momento certo, né? Então, isso é poderoso e tendo em mente isso, né, que eu acabei de falar, a gente divide essa parte da conversa em dois lados também, né? Que é a arte e a ciência, basicamente. As 5 dimensões da inspiração é o que a gente chama de arte.
E os nossos formatos é a ciência por trás da coisa, né? Então são alguns truques aí de como vocês podem performar bem nessa plataforma. Falando dessas 5 dimensões da inspiração, a gente sabe que toda arte tem uma mágica, tem uma magia por trás, e a mágica para vocês serem bem-sucedidos aqui é vocês entenderem como essas 5 dimensões influenciam como as pessoas pensam, né? E como elas interagem com os anúncios aqui dentro. Então, primeira coisa que a gente sempre fala, seja visualmente atraente. As pessoas querem coisas que as façam sair da rotina. Seja relevante, contexto, momentos de vida, datas sazonais importam, positividade também, né? Coisas que façam as pessoas se sentirem positivas ou pertencerem a algo, afirmarem o seu estilo, por exemplo. O outro ponto que a gente traz, né, da dimensão é a originalidade. As pessoas querem descobrir coisas novas, né? Então, ajudá-las nessa descoberta é muito bacana. E estimular a ação. Elas querem coisas que as ajudem a dar um próximo passo. As pessoas querem dar um próximo passo em relação a esses sonhos que elas têm de vida, né? Indo um pouco para a prática, né? O que vocês têm que fazer para ser visualmente atraente, por exemplo? Abusar dessas imagens, que apliquem a marca de forma mais sutil, que adicione um elemento um pouco mais humano na peça. Quando a gente fala de relevância, por exemplo, a gente fala que o contexto importa, então use e abuse do texto, da legenda, do título. E, por exemplo, se tratando de positividade, a gente fala para vocês trabalharem com imagens de pessoas, conteúdos que sejam inclusivos, que propõem alguma solução para o futuro das pessoas. E falando de originalidade, né, mostrar o seu produto de um jeito diferente, né, por uma perspectiva diferente do que as pessoas ou a maioria das outras marcas mostram. Quando a gente fala de estimulação, por exemplo, deixa claro para a audiência o que você quer que ela faça, né, se é comprar, se é se cadastrar. Também é importante garantir que isso esteja, que o produto esteja disponível no estoque, que essa integração esteja feita, isso é super importante também. E aí, entrando na parte de formatos, né? A gente fala que quanto melhor o conteúdo, mais ele rende aqui na plataforma. Então, se você conseguir combinar, né, essas dimensões com esses diferentes formatos, com certeza o conteúdo vai ter uma vida mais longa, né? Então, agora eu vou contar para vocês como que os usuários descobrem o conteúdo no Pinterest. Eu espero que todo mundo aqui tenha o aplicativo do Pinterest baixado no celular, senão bora baixar. Mas isso ocorre de 4 maneiras, né? Primeiro, através do home feed, né? É um lugar centralizado, né? Que destaca os pins, as pessoas e as marcas que a gente entende que as pessoas se interessam, né? Essa primeira coluna do feed, ela é composta por tudo que você gosta, basicamente. E aí a gente tem a busca, né, a pesquisa, que é uma forma de vocês descobrirem novas ideias baseadas nas intenções de vocês. Os pinners normalmente buscam por um tópico, um criador ou um produto, né? Então, uma coisa que a gente sempre fala é que boa parte das buscas não tem um viés ainda de marca, né? Então, por isso que vocês têm a oportunidade de chegar antes que essa decisão já tenha sido tomada, né? E aí, quando a gente fala dos pins relacionados, são pins similares, né? Uma opção para você encontrar coisas semelhantes com aquilo que você gosta também. E a aba do dia, que é onde tem uma inspiração diária, né? Ideias dos criadores de conteúdos que estão na plataforma, algumas ideias personalizadas também. Tá? Essas são as interfaces e agora a gente vai para os formatos de anúncios que a gente tem dentro da plataforma, né? Todos eles estão abertos, estão disponíveis para vocês na plataforma. E aí, entrando um pouquinho, o que é importante falar aqui é que a gente tem solução para todas as etapas do funil, como a gente falou lá atrás. Então, a gente começa com um PIN padrão, uma imagem estática, a gente recomenda que ela seja na vertical ou quadrada, sempre em boa qualidade, né? E
buscando soluções que destaquem no vídeo. A gente também tem o vídeo padrão, que também entra nesse formato menor e mais simples, e a gente tem o vídeo de largura máxima, que ele ocupa duas posições. Né? Além disso, a gente tem o carrossel, que é super bacana, porque vocês conseguem trabalhar com até 5 imagens, por exemplo, dentro de um único pin. E o PIN de produto, né, que serve realmente para vocês mostrarem o produto de vocês, que podem ser comprados, com informação de preço, de produto, né, disponibilidade, enfim, e a ideia é que vocês também consigam descer um pouco mais ali para o funil com esses formatos mais de produto. E o último, né, é o formato ali de coleções, que é um vídeo animado e você consegue também trabalhar com mais imagens dentro de uma única coleção específica. Falando um pouquinho dos exemplos criativos, né? A gente está aqui para falar disso hoje, como que vocês podem otimizar ainda mais, aproveitar ainda mais todos esses formatos. Usar a criatividade dentro deles é super importante. E aqui eu trouxe um exemplo muito legal para vocês. Acho que todo mundo aqui conhece, um exemplo americano, né? Mas todo mundo conhece a marca Cheetos, né? Eles tinham uma campanha onde eles criaram um museu de Cheetos em formatos estranhos, né? E eles foram contar essa história de uma forma criativa, né? Eles fizeram um cruzamento com alguns formatos que estavam nesse museu e viram com alguns desses formatos eles estavam em destaque nas buscas do Pinterest, por exemplo, né? E aí eles viram que tinha um alto interesse nessa questão de bota de cano alto, por exemplo, e eles se apropriaram disso e usaram isso na segmentação para trabalhar com as pessoas. Então, um case super diferente, né? Super disruptivo, que a gente traz aqui para vocês. Quando a gente fala, por exemplo, das fontes, né? A gente adora texto. Então, brinque com as fontes, abuse desses textos em diferentes estilos, cores, tamanhos. Isso faz diferença. Diferente de outras plataformas visuais, o Pinterest gosta de texto, a nossa audiência gosta de texto. E falando de animações, né? Então brinque com as animações também dentro dos pins, né? Além dos vídeos e das imagens, que são as mais convencionais, vocês podem explorar o stop motion, né? Fazer animações diferentes, trazer um mascote da marca, que a marca tem aqui para dentro do Pinterest também. A Kellogg sempre utiliza as animações, que é esse exemplo que está aqui com a gente, e às vezes eles trazem o tigre nas campanhas para cá também. É um jeito diferente de trabalhar. E uma outra dica que a gente sempre dá é para vocês brincarem com o enquadramento, né, dos pins. Mudar o formato tradicional do vídeo, né, trabalhar com uma borda diferente, uma moldura. Aí vocês conseguem ver que vocês já saem na frente em relação ao destaque no feed, né? Uma outra coisa é brincar com os cortes e com o espaço que vocês têm dentro daquele pin, né? Aqui a gente tem um exemplo de como brincar com esses cortes, essas imagens, trazendo essa perspectiva diferente, tanto com vídeo quanto com imagem. Você pode quebrar o vídeo, por exemplo, e criar essa ilusão de dois exemplos. Uma outra coisa, né? Adicionar um aspecto craft mais artístico, trabalhar em cima da peça, trazendo esse efeito visual. Esse outro exemplo aqui eu adoro, ele é um mockup, é um exemplo fictício, nunca foi feito no Brasil, e seria super legal para uma marca de moda, de beleza, por exemplo. Desculpa, gente. E a divisão de tela, que é vocês brincarem com essa troca. Falando dos recadinhos finais, eu tô ficando sem voz, desculpa, mas a gente fala de inspiração. Acho que isso é super importante, porque a gente vai da inspiração até a realização. Aqui é sobre o futuro, então não é sobre o passado. Acho que isso é relevante para as marcas. A gente fala de positividade, e a positividade ela influencia nos negócios dos anunciantes. E quando a gente fala de formatos e dimensões, né? Use e abuse
desses formatos para toda a estratégia do funil e incorpore essas 5 dimensões que vocês têm para trabalhar. Agora eu vou passar para a Manu e ela vai trazer um pouco mais desse conteúdo para vocês. Caramba. Obrigada, Thay. Eu acho que foi na hora certa essa troca. A Thay já falou pra caramba e espero que vocês se sintam bastante inspirados agora. E eu vou trazer para vocês um novo jeito de inspirar. Só para me apresentar, eu sou a Manuela, como a Tayra falou, eu sou gerente de marketing de produto aqui do Pinterest, os meus pronomes são ela e dela. E eu vou trazer para vocês uma novidade que a gente tem desde junho desse ano, os Idea Ads, que são um formato novo, um formato que combina vídeo e imagem e texto. E a gente vê com todos os testes que a gente fez antes da gente lançar oficialmente esse produto, esse formato globalmente, que ele é um formato muito bom para gerar reconhecimento de marca e para gerar lembrança de marca. Então, a gente tem dados super fortes, 56% de Ads geram reconhecimento de marca, 59% dos usuários impactados por Ads têm mais chance de lembrar de uma marca. Então, é um formato que veio realmente para ajudar a levar da inspiração até a realização. Mas qual que é a diferença entre um Idea Pin e um Idea Ad, né? A gente tem dois formatos muito similares e vamos começar do começo aqui para vocês entenderem. Esse é um Idea Pin, ele é um formato orgânico, então ele aparece e é distribuído para todo mundo que segue organicamente uma marca, um usuário, um criador de conteúdo. Então eu, como usuária do Pinterest, também tenho acesso a criar um Idea Pin e a distribuir a minha ideia para as pessoas que me seguem em todas aquelas superfícies que a Tayra mencionou antes lá em cima. E aí a gente tem um Idea Ad que veio como o formato pago do Idea Pin, e aí ele traz algumas outras possibilidades, né? Então ele é promovido por uma marca, ele permite, por exemplo, outbound clicks, então a gente pode colocar um link para levar para o site, a gente pode usar ele junto com as nossas tendências, com insights que a gente tem de dentro da plataforma que as marcas têm acesso. E, obviamente, a gente pode segmentar o público que a gente quer que veja ele. Então, eu posso criar diferentes Idea Ads para diferentes públicos que seguem a minha marca dentro do Pinterest. O que tem, né? Como que é essa anatomia? Do que é feito esse Idea Ad? Então, ele tem um botão voltar, que volta para a grade. Vocês podem ver outros Idea Ads que estão ali. Aqui a gente está vendo um exemplo em tela cheia, então a gente tem um feed em tela cheia e aí vão passar vários Idea Ads ali dentro. A gente traz, diferente do formato orgânico, as informações da marca, logo, o nome. A gente tem uma descrição desse PIN, né? Uma descrição desse anúncio, então lá dá para colocar as informações que vocês quiserem sobre a história que vai ser contada. Tem um indicador do total de páginas que mostra aonde, em que ponto da história o usuário está. A gente tem as reticências que abrem um menu que vocês podem usar para compartilhar esse Idea Ad com outras pessoas, tanto dentro quanto fora da plataforma. Tem o botão salvar, que obviamente a gente sabe o que faz. E aí uma das coisas que eu acho mais interessantes desse formato é que a gente tem um botão mais, e aí ele abre os detalhes. E nesses detalhes a gente não tem limite de caracteres, ele é uma página em branco que vocês podem colocar informações adicionais àquela história que vocês estão contando. Então, se vocês estão colocando uma receita, podem colocar todos os ingredientes ali dentro. Se por exemplo, dicas, como o exemplo que eu trouxe, dicas de lugares de viagens que vocês podem fazer com crianças. Então, quais são os melhores lugares? Ou dentro de uma cidade, o que fazer com crianças? Pode ter um tutorial, pode ter qualquer tipo de informação que vocês queiram sobre aquela história que vocês estão contando. E, obviamente, a gente tem o botão de acessar o site, que leva para o site que vocês querem direcionar as pessoas para elas continuarem essa jornada dentro do site de vocês. Agora que eu já falei da parte técnica, né, do techniquez, de como é esse formato, vou contar um pouco para vocês de como é que a gente une as ideias aos Idea Ads e quais são os melhores conceitos e contextos que cabem um Idea Ad. Então, o primeiro deles é a estimulação dos usuários, foco no como fazer, como usar, como planejar, muito bom para tutorial, muito bom para passo a passo. Então, como
planejar um dia com as crianças, como planejar uma alimentação, né, o seu dia, como planejar uma viagem. Isso tudo a gente traz dentro do Idea Ed um formato que é super engajador para isso. O outro conceito que ele é super usado é para criar amor pela marca, né? Então, foco na primeira pessoa. Aqui a gente pode trazer um influenciador, um embaixador da marca, um criador de conteúdo, ou até mesmo um funcionário, mostrando como é que é um dia naquela marca, como é que é uma história ali de crescimento pessoal junto com a empresa, convidando os usuários a fazerem junto com uma pessoa uma determinada ação. O terceiro conceito que a gente traz e que funciona super bem é para vocês compartilharem informações sobre o produto. Então, foco no produto em si, dicas de como usar, recomendações de uso, como ele é feito, contar a história por trás daquele produto e ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais dos detalhes dele, de como ele funciona. E o último, que é o último conceito super bom para usar Idea Ads, é fazer uma comunicação ativa. Então, criar um desafio para os seus usuários, para os seus consumidores, né? Foco na interação com as pessoas. Então, trazer alguém da empresa ou um influenciador para responder dúvidas, por exemplo, dúvidas mais frequentes que o saque recebe, ou criar um concurso, um desafio entre os usuários, ou até dar um acesso exclusivo, de repente, né, para os primeiros usuários que acessarem, eles têm direito, eles ganham alguma coisa no site de vocês. E agora vamos falar da parte mais criativa, de como é que a gente cria efetivamente esses Idea Ads e para esses Idea Ads. Vocês vão ver que é muito similar ao que existe em outras plataformas, mas tem algumas dicas aqui que vão facilitar mais ainda o engajamento das pessoas com esse formato. Então, né, garantir que o conteúdo está dentro da zona segura, para que nenhuma informação seja perdida. Se você vai criar o Idea Ad dentro do nosso app, dentro do nosso do app do Pinterest, a gente vai te guiar e te mostrar qual que é a zona segura, mas a gente sabe que muitas vezes esses vídeos ou esses materiais são criados no Photoshop ou no After Effects, então garantir que a especificação técnica está lá para que nenhum detalhe importante seja perdido. Começar com vídeo é super importante. A gente viu que Idea Ads que começam com vídeo, eles levam a um tempo de engajamento maior. E para vocês saberem, a gente pode ter até 20 páginas de Idea Ads e esses vídeos podem durar de 2 até 60 segundos por página. Então, dá para contar uma história bem grande utilizando as Idea Ads aqui na plataforma. Apresentar a ideia já com um título na primeira página, porque isso também garante que os consumidores, os usuários, os pinners vão saber o que eles estão assistindo e vai deixar eles já instigados a continuarem assistindo essa história. Usar vários elementos, então a Taira trouxe, né, como criar e ser criativo usando alguns elementos que a gente tem dos nossos formatos que já estão há mais de um ano no mercado. E aí eles valem todos para cá também, então dividir a tela, seja com 2 cores, seja com ângulos diferentes, usar muitas imagens, combinar imagens estáticas e texto também é uma coisa que a gente recomenda para os Idea Ads. Usar sobreposição de texto, então brincar com os espaços que vocês têm dentro desse formato, para que o texto seja faça cada vez mais parte do formato e de uma maneira que ele traz mais informação. E usar o indicador do número de páginas a seu favor, né? A favor da história que você quer contar. Então, dá para usar e contar uma história em uma página só, né? E aí dá para acelerar, de repente, ou colocar avaliações, ou colocar um ponto de vista da primeira pessoa, e dá para usar várias páginas e fazer o passo a passo, fazer um antes e depois, fazer receitas, tutoriais, mostrar, né, a história de como você chegou num determinado lugar com a ajuda de uma marca. A gente também recomenda manter o ritmo, então, se você começa ele acelerado, mantenha esse ritmo até o final para que a pessoa se sinta engajada e instigada a participar de todo aquele momento. Considerar o tempo e a regularidade, então manter o som, se você vai usar som, e a gente recomenda que use, manter ele sempre regular dentro do que foi criado, do criativo, não botar uma pessoa, de repente, né,
muito lenta, fazendo os movimentos, e uma música muito acelerada, a gente sabe que isso diminui o engajamento do formato. E estimular a ação, né? Então, adicionar um call to action, garantir que as pessoas entendam a mensagem até o final, levar essas pessoas para o site que você quer levar, para que elas continuem essa jornada de inspiração e de realização dentro do seu site e da sua plataforma. E abusem dos recursos dos detalhes, gente. Ele é super importante. É um espaço extra que a gente traz, que você pode colocar todo tipo de informação que seja relevante para aquele criativo, para as pessoas entenderem o que fazer, como fazer, né? E isso ajuda muito a indexar também o conteúdo na busca, porque a gente usa todo o texto que está dentro do formato para indexar o conteúdo de vocês aqui dentro quando o usuário busca por alguma inspiração, por alguma ideia. Adicionem música ou narração para contar essa história. A gente tem uma biblioteca de músicas aqui dentro e isso deixa muito mais atrativo, né? A gente, o nosso autoplay, ele não vem com som, então é importante ter o texto, mas a gente sabe que uma vez que o usuário está engajado, que o pinner começa a interagir com o seu Idea Ad, a música faz e estimula ele a permanecer aqui junto com a gente. Mas a gente também sabe que vídeos verticais estão em todas as plataformas por aí hoje. E a gente consegue sim usar vídeos verticais que foram criados para outras plataformas aqui dentro do Pinterest como um Idea Ad. Então, se vocês já tiverem criado vídeos verticais e eles cabem aqui dentro e eles são um formato que vocês querem explorar dentro do Pinterest também, a gente consegue adaptar ele. Tem 3 conceitos, né, que são os que mais funcionam para essa adaptação. Então, vídeos que têm foco na ação, vídeos que trazem amor pela marca e vídeos de inspiração e entretenimento. Eles são os que mais funcionam aqui e que vocês podem replicar também aqui dentro, caso vocês já tenham um criativo. E aqui eu trago 7 dicas só para vocês não esquecerem, né, de como adaptar esses vídeos e lembrar de como esse material pode ser melhor indexado aqui dentro da plataforma. Então, remover as marcas d'água, de repente, que venham de outras plataformas, respeitar as zonas seguras daqui de dentro do Pinterest, né? Usar vídeos em tela cheia e com alta resolução, dividir o conteúdo é sempre super importante, usar músicas e usar textos pensando em quem desativou o som, lembrando que o nosso autoplay ele vem com o som desligado, e adicionar uma página de capa, né? Contar um pouco, introduzir essa história que vai ser contada para os nossos usuários. Minhas 3 dicas finais para vocês não esquecerem do que fazer para inspirar as pessoas: usar os Idea Ads e eles inspiram e geram resultado. Usar o storytelling para capturar a atenção e criar engajamento desses pinners e otimizar o seu conteúdo para o Pinterest. Então, adaptar o vídeo que você já tem numa outra plataforma, adicionar sobreposição de texto, CTA, música, para deixar esse conteúdo muito mais atraente para a gente aqui também. E aí eu vou passar agora para a Isabel, que vai trazer para vocês mais informações e mais detalhes de como usar as nossas tendências e os nossos momentos. Olá, todo mundo. Então, eu sou Isabel Nabuco, mas todo mundo chama de Bel. Sou Creative Strategist aqui no Pinterest e fiquei aqui com a parte que também é um jeito muito criativo de usar o Pinterest, que são as nossas tendências e momentos. Começando aqui, acho que um dos grandes diferenciais que o Pinterest tem é ser, antes de tudo, essa plataforma de busca, né? Muito mais do que uma rede social, a gente funciona dando e recebendo conteúdo de pessoas para pessoas. Então, uma das formas de ser criativo é estar atualizado com esse tipo de conteúdo, tipo de busca que tem na plataforma. E a gente tem 2 possibilidades de identificar essas tendências no Pinterest, né? Uma delas são as tendências, que eu vou falar um pouquinho sobre Predicts, e também sobre como usar a nossa ferramenta de tendências que vai chegar em setembro, e os momentos. E a gente vai explorar um pouco cada um deles. Acho que tem que voltar alguns slides, Manu. Isso. Falando sobre tendência, aqui a gente vai... Peraí.
Pronto, acho que agora... falando sobre tendências, a gente tem um dos nossos maiores produtos relacionados à tendência é o Predicts. A gente lança um relatório que a gente fala tendência, mas na verdade eles são previsões. A gente lança todo final do ano o Predicts, pensando nas previsões para o ano que vem. Então, em 2021, a gente lançou o de 2022. Nesse relatório, por exemplo, tinha uma previsão de que móveis curvos, sofá curvo, estante curva, tudo relacionado a móveis de decoração mais curvos, ia entrar muito na moda em 2022. E isso realmente aconteceu. E aí, por quê? O que está por trás dessa tendência, né? Os móveis curvos, as linhas curvas, elas trazem mais fluidez, elas trazem uma pegada um pouco mais natural para esse tipo de móvel. A gente não tem na natureza linhas retas, né? Então, esse arredondado aproxima as pessoas do natural e dá uma sensação de aconchego. Ou seja, quando a gente entende as tendências nesse nível, na verdade, a gente está entendendo o comportamento das pessoas por trás, as decisões, o jeito que os consumidores pensam. E isso, se a sua marca consegue aprender esse tipo de coisa, a identificação com a marca fica muito melhor e o relacionamento entre os consumidores e a marca fica também muito mais duradouro. Então, pensando no Predicts, que a gente lança e nos últimos 3 anos consecutivos, a gente acertou 80% dessas tendências que a gente prevê aí no final de cada ano. Mesmo no ano de pandemia, em 2020, a gente conseguiu também ter essa mesma marca de 80%, né? Um ano que aconteceu uma coisa que ninguém previa, mudou um pouco todas as expectativas. Esse relatório de Predicts, ele está disponível para todo mundo no site do Pinterest e tem várias formas de você usar ele nas suas criações, né? Nos seus criativos ali no Pinterest. Mas antes de passar um pouco mais a fundo para que tipo de tendência a gente tem aqui no Predicts, a gente vai fazer uma brincadeira. Então, vamos ver se vocês estão ligados aí na tendência. Eu vou dar 2 opções e aí eu gostaria a gente vai lançar essa enquete para entender com vocês o que vocês acham que é o que mais vai bombar. Então, pensando aqui, principalmente em animais de estimação, que a gente vê que é uma tendência crescente, né, em várias categorias relacionadas a isso, o que vocês acham que é o recorte que está mais bombando? A gente fez aqui 2 opções. Primeiro sobre viagem, as pessoas vão viajar mais, investir nelas e nos seus pets, indo para lugares pet-friendly, ou as pessoas vão fazer de tudo para trazer um pouco mais de luxo para a vida dos seus pets preferidos. Podemos lançar a enquete. Tá. Um pouquinho mais de tempo para quem quiser votar. Acho que podemos encerrar. Então, o pessoal votou muito na questão da viagem, mas, na verdade, a tendência que a gente viu é o seu pet de casa própria. Então, foi muito relacionado a gatificar ambientes, outros tipos de tendências que traziam muito essa questão. Quarto de luxo para gatos, quarto de luxos para cachorros, casa gatificada, cama de cachorro feita com móveis. Então, tudo isso aumentou muito. Essas são tendências globais. E quando a gente olha para as tendências do Brasil, né? O que bombou relacionado a isso? Então, travesseiro de gato, cama de cachorro de madeira, decoração quarto de gato e quarto de cachorro luxo rosa. Então, essas são coisas que eram uma previsão e que a gente viu realmente acontecendo. A gente traz aqui, eu trouxe uma outra opção
para mostrar para vocês. A gente tem tendências de todos os tipos no Predicts, tá? A gente tem muita tendência de moda, por exemplo, o arco-íris no guarda-roupa, que é sobre não usar mais tanto bege, branco, é sobre cores fortes, vibrantes. São tendências assim um pouco mais esperadas aí para o Pinterest, mas eu quis trazer essa porque acho que também dá para todo mundo se identificar pensando no que a gente viveu, que é a de Biophilic Design. Então, vou explicar um pouquinho melhor o que é cada uma delas, o que quer dizer esse Biophilic Design. Ele é uma tendência aqui muito mais do que só ter plantas em casa, que eu acho que foi uma coisa que a gente viu crescendo aí durante a pandemia. O Biophilic Design é colocar as plantas como o centro da arquitetura e da decoração. Então, a planta é o principal e eu vou construindo ao redor dela. Pensa que o que aconteceu durante a pandemia foi um pouco isso, né? Acho que o assunto meio ambiente e natureza, que antes podia ser algo mais nichado, de eco chato, ele virou um assunto de preocupação geral. Acho que todo mundo percebeu que ou a gente olha para o meio ambiente ou esse tipo de tragédia como a pandemia vai começar a acontecer cada vez mais. Então, a gente viu globalmente termos dessa tendência crescerem. Então, Biophilic Architecture, Biophilic Office Design, Biophilic Design Bedroom, vários termos em todo o mundo. E quando eu olhei, quando a gente olha aqui no Brasil, na nossa ferramenta interna, né, quais são as tendências crescentes? Eu olhei aqui, começo do ano, de janeiro a março, plantas, arquitetura cresceu 436%. Plantas com desenho, aesthetic, cresceu 73%. E por que isso é importante? Assim, então, sabendo dessa tendência, se eu sou uma marca de arquitetura ou se eu sou uma marca de decoração, eu posso usar isso na maneira que eu vou falar com as pessoas do Pinterest, eu posso entrar nessa tendência de alguma maneira, eu posso colocar fotos que sejam relacionadas a isso. Então, todas essas nossas tendências são insights para serem usados criativamente. Então, saindo um pouquinho de Predicts agora e entrando na outra categoria que tem a ver com buscas no Pinterest e insights para serem usados criativamente, que são os momentos no Pinterest. A gente pode dizer que eles são os grandes impulsionadores das buscas e interesses que a gente tem na plataforma. Porque os momentos que são compartilhados em outras redes sociais, eles muitas vezes são feitos, idealizados e planejados aqui no Pinterest, né? Os parentes que não estão aqui, os seus parentes postando ali o jantar de ontem, mas você pode achar aqui dentro o presente ideal para ele, planejar o seu Natal, a sua ceia de Natal ou o churrasco para ver a Copa. É isso que você normalmente faz no Pinterest. E esses momentos abarcam muita coisa. Então, a gente tem 4 categorias principais que a gente divide esses momentos para você conseguir pensar e planejar aí uma campanha pensando neles. São os momentos de vida, sazonais, tradicionais e os únicos. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais profundamente em cada um deles para vocês entenderem as diferenças e do que a gente está falando. Os momentos de vidas, eles são essas celebrações, essas conquistas mais pessoais que acontecem o ano todo. Esse tipo de momento é perene, são oportunidades constantes. Então, casamento, o momento da aposentadoria, um novo pet, coisas desse tipo. E depois a gente tem os momentos sazonais, que aí são momentos que acontecem durante o ano, a gente já tem essa previsão, né? A gente já sabe quando eles vão acontecer, que normalmente estão ligados a interesses nacionais, regionais ou religiosos. Então, férias de verão, Natal, Dia dos Namorados, e são normalmente momentos que movimentam as pessoas. Depois a gente tem os momentos tradicionais, e aí aqui vocês vão ver que alguns momentos são sobrepostos, porque realmente eles podem ser de vida e ao mesmo tempo tradicionais. Isso só significa que essa sobreposição é ainda mais chance de ser algo importante para esse consumidor. Então, os momentos tradicionais são essas conquistas mais significativas que acontecem normalmente uma vez na vida. Um novo bebê, um primeiro imóvel, um primeiro pet. E aí,
a última categoria, né, que a gente chama, que são esses momentos únicos, são ocasiões que podem acontecer todos os dias durante a vida ou durante uma temporada, que são importantes para cada pessoa. Então, um festival de música específico, uma corrida, a pessoa que está começando a correr, aquilo é importante, um brunch de domingo, uma festa, qualquer coisa que vai acontecer na vida dela, que para ela aquele momento pode ser muito importante. Então, ela vem para o Pinterest procurar e planejar para isso. E aí, entrando um pouco sobre essa pesquisa de tendências, né? Se a tendência do Predicts, que a gente falou, ela é um conceito mais macro, uma categoria desenvolvida macro, quando a gente fala de buscas de tendências, a gente está falando de pequenas peças ou pontos individuais que vão compor essa narrativa maior. Então, a gente vai ter essa Trends Tool disponível para todas as pessoas e anunciantes em setembro, só para vocês saberem que vai ter onde vocês possam pesquisar por esse tipo de tendência. E aí, só explicando um pouquinho, né, tentando ir um pouco para como usar essas tendências. Então, a gente falou muito que o Pinterest é diferente, é um buscador, mas as pessoas buscam aqui de uma forma diferente. Então, a gente sabe que 97% das nossas buscas são unbranded, são sem marca. Então, eu venho aqui, eu quero procurar um look para alguma coisa que eu quero fazer. É muito raro que essa busca seja looks. Normalmente, ela é uma busca que já possui o look e alguma outra palavra, uma intenção, um momento, uma sazonalidade, um interesse. Então, aqui eu peguei algumas que já estão em alta, né? Look praia chique, looks escritório, look avião, faz total sentido. A gente está no momento de volta ali, né? Depois de um momento ruim, pior da pandemia, em que as pessoas estão voltando ao escritório, as pessoas estão voltando a viajar, então elas já procuram com essa intenção. São termos que vêm crescendo, e se você é, por exemplo, uma marca de moda, é muito mais interessante você entrar nesse tipo de interesse, né, e ser melhor ranqueado também no algoritmo, do que você só colocar uma propaganda. Então, acho que o recado importante para as marcas aqui é pense menos sobre o que você quer falar como marca e mais em como você pode se incluir nesse tipo de tendência e busca e interesse das pessoas que vem crescendo. E aí eu trouxe, já estamos finalizando aqui a apresentação, eu trouxe para ilustrar tudo isso que a gente falou, alguns cases de sucesso que eu acho que demonstram na prática o quanto isso é interessante. Então eu trouxe um case de Häagen-Dazs, ele não é um case do Brasil, mas eu acho que ele expressa bem isso. Häagen-Dazs queria se inserir no lanche, inserir, na verdade, o sorvete como uma categoria de lanche do verão. Um lanchinho do verão, tomar um sorvete. Então, eles pegaram esse termo, né? Então, toda vez que alguém buscava por alguma coisa relacionada a lanche, a verão, lanche de verão, eles tinham uma propaganda de Häagen-Dazs e eles conectaram isso a cupons para as lojas físicas. E nessa campanha, eles conseguiram um sales lift de 3%, das lojas que eles anunciaram, comparadas com as que eles não tinham anunciado na campanha. Então, é super interessante, assim, pensando também, qual é a tendência que eu quero dominar? O que eu quero, né, me apropriar? E aí você ir aos poucos construindo isso. Um outro exemplo, e esse exemplo é brasileiro, é sobre o interesse de casamento. Casamento é uma grande busca no Pinterest, né? Acho que quem já casou aqui talvez já tenha entrado e buscado algumas coisas. E aí, Magalu tem uma veia forte de casamento também, de lista de casamento, então eles fizeram uma ação junto com o Pinterest, usaram pins, idea pins, carrosséis, vários tipos de formato, e o sucesso da campanha foi tanto relacionado a isso, que o Pinterest passou a representar 30% de leads do canal de Magalu, específico de lista de casamento. E um último case que eu acho também muito interessante, um case de sucesso que a gente tem aqui, bem fresquinho, recente, que é de Netflix. Então, Netflix não fazia campanhas no Pinterest, não tinha muito conteúdo orgânico no Pinterest, e eles perceberam junto com a gente a sinergia de assuntos que eles poderiam ter com o Pinterest. Então, por exemplo, moda,
beleza, assuntos de entretenimento no geral, tudo isso são assuntos de interesse no Pinterest e que às vezes eram assuntos de interesse relacionados às séries deles e que eles não exploravam em nenhuma outra rede social. Então, eles começaram a fazer conteúdos, tanto orgânico quanto pago, relacionados a esse tipo de assunto. Então, por exemplo, looks da Camila Queiroz no Casamento às Cegas. Ou no lançamento de Bridgerton, eles fizeram qual tipo de decote dos vestidos de Bridgerton combina com qual tipo de colar, como é que você faz esse mix and match. Então, assuntos de muito interesse e que eles estavam ali desperdiçando porque não estavam usando em nenhum lugar. Foi super bem sucedido, eles ganharam bastante seguidor na página deles, eles fazem agora constantemente conteúdo orgânico, e eles têm obtido também bons resultados com as campanhas pagas, porque quanto mais seguidor você tem, né, engajamento você tem, também melhor vai o seu conteúdo estimulado. Então, os principais pontos para lembrar aqui, a gente tem 40 milhões de pessoas que vêm ao Pinterest se inspirar, agir, decidir e realizar seus sonhos. Aqui a gente tem uma audiência que espera vocês, né? As marcas são a solução também para esses projetos que as pessoas querem criar. Aqui é a oportunidade de construir a sua marca no Pinterest, de criar uma expertise, de construir um conteúdo que vai ficar para sempre, também com a Idea Ads. Você pode ser um dos primeiros, um pioneiro aí, utilizando as novidades de produtos que a gente traz com o Pinterest. E para vocês trazerem a sua campanha para o Pinterest, usarem os insights, usarem as novas ferramentas que a gente está providenciando, para que a sua campanha fique o mais criativa e efetiva possível. Boa, obrigado, Bel, por compartilhar esses pontos. Gente, como a Thalia introduziu agora, a gente então vai ter o nosso momento de perguntas e respostas. Ela já contou um pouco dos nossos rostinhos que vão estar aqui. Meu nome é Gustavo, eu estou aqui com a Nabili e com o Marcelo. Somos todos do time do Pinterest e a ideia aqui é que a gente enderece algumas perguntas que foram feitas, inclusive vocês arrasaram, mandaram várias perguntas, muitas delas a gente conseguiu encaminhar aqui no chat mesmo, mas outras a gente compilou, algumas eram bem parecidas e a gente compilou aqui para interessar agora com vocês, com os nossos especialistas. A primeira pergunta que a gente vai interessar, que inclusive foi uma das mais perguntadas, quais os elementos essenciais para o sucesso de um criativo no Pinterest? Nabili, você consegue ajudar a gente a responder essa pergunta? Claro. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nabili. Eu escuto bastante essa pergunta dos meus clientes. E para você ter um criativo de muito sucesso aqui no Pinterest, com uma boa taxa de clique, um alcance em performance, é importante levar em consideração essas dicas que a gente passou hoje. Então, a primeira delas garanta que o seu logo, o logo da sua marca, esteja bem posicionado e em tamanho legível para a leitura do usuário em telas pequenas. Porque 80% dos usuários do Pinterest, eles acessam a plataforma através de dispositivos móveis. E a segunda dica usem imagens e vídeos de alta qualidade e sempre pense na comunicação verticalizada. E também pensar em momentos relevantes da sua audiência, pensando nesse contexto. E outro ponto super importante é vocês adicionarem essa preposição de texto para que os usuários entendam do que se trata a sua marca ou o seu serviço. E não esquecer também de adicionar as chamadas de ação no seu criativo, para convidar os usuários à ação desejada e deixar mais claro para eles o que você espera através desse PIN. E até adicionando aqui um ponto importante, pensando para os clientes que são gerenciados, a gente tem um recurso super interessante, é um recurso gratuito de adaptação de criativos, a qual vocês podem nos mandar esse asset que vocês desejam usar no Pinterest e a gente consegue ajudar vocês a deixar esse PIN na dimensão recomendada do Pinterest, adicionar texto, botão de ação. Então, falem com o seu atendimento aqui no Pinterest para ter mais informações sobre esse recurso e arrasar aqui com seus criativos no Pinterest. Boa, Nabili, obrigado. As dicas de milhões. Gente,
A gente comentou no início, mas a apresentação está sendo gravada. Quem não conseguiu anotar todas essas dicas de ouro dela, pode consultar a nossa apresentação no nosso canal do YouTube, que vai estar disponibilizado por lá, tá? Sempre recorram, porque realmente são pontos chaves na hora de vocês fazerem os criativos de vocês. Uma outra pergunta que a gente recebeu foi em relação ao qual é o objetivo de campanha recomendado para usar o Idea Ads. E aí eu vou até fazer um gancho também com algum dos outros pontos, que perguntaram se é melhor usar vídeo ou imagem, se o Idea Ads é um vídeo ou uma imagem. E aí só para resgatar e reforçar, né, gente? São formatos diferentes. Então a gente tem o nosso PIN estático, a gente tem o nosso PIN de vídeo padrão, assim como a gente tem o nosso Idea Ads, o Idea Pins. Então, ele é um formato assim como um PIN estático em um vídeo, em um carrossel e etc. O Idea Ads a gente recomenda para que vocês usem para objetivos de campanha de marca e consideração, de reconhecimento de marca e consideração, então campanhas de topo e meio de funil, mas não se limitem somente a isso. O importante sempre é vocês testarem e entenderem o que ressoa melhor com a audiência, com o público-alvo de vocês. Por isso que é importante vocês estarem testando esse misto de criativos e aí com a análise das campanhas, de acordo com os indicadores que vocês estão configurando para o negócio, vocês vão conseguir entender o que funciona melhor ali para o público de vocês. Então não se apeguem exatamente que vocês têm que fazer exatamente um objetivo para um formato. Pensem nesse mix de formatos para os diferentes objetivos e aí vocês vão entender o que funciona melhor para a audiência de vocês. E um outro ponto também que a gente acabou comentando bastante foi sobre as tendências do Pinterest, né? Então, é uma plataforma de tendências, a gente sabe como que, enfim, as pessoas vêm aqui para procurar novidades, coisas novas, inspirações. Por isso, Marcelo, será que você consegue ajudar a gente a entender qual que é a melhor forma de usar as tendências do Pinterest e onde as pessoas podem encontrar essas tendências? Com certeza, Gu. Bora lá. Eu também gosto de ficar por dentro das tendências que o Pinterest lança todos os anos, principalmente para eu utilizar dentro da plataforma e também para compartilhar com os nossos clientes aqui, os pequenos e os médios que a gente trabalha, né? E estar por dentro dessas tendências, estar por dentro do que está em alta, pode dar uma vantagem muito grande para o seu conteúdo, né? E por isso que nós estamos sempre dividindo as novidades e os insights lá no nosso blog, né? E para as pessoas que também já se inscreveram em nossas newsletters, os anunciantes que se inscreveram nas nossas newsletters, a gente acaba compartilhando esses conteúdos também. Além disso, anualmente a gente tem o lançamento do Pinterest Predicts, a gente falou um pouquinho disso hoje em nossa apresentação, né? E esse Pinterest Predicts é um relatório com as principais tendências do próximo ano e é feito com uma curadoria do próprio Pinterest, né? Todas essas informações que a gente compartilha, seja no blog, no Pinterest Predicts ou nas nossas newsletters, pode ajudar vocês a decidir melhor a estratégia de conteúdo, né? E também a estratégia de anúncios que vocês vão fazer dentro da nossa plataforma. Para vocês acessarem esses conteúdos e também se inscreverem em nossa newsletter, basta acessar o nosso blog, né? Vocês podem entrar lá em business.pinterest.com e aí vocês vão ter acesso a todo o conteúdo de tendências que a gente acabou falando hoje aqui. Perfeito, Marcelo, obrigado por compartilhar. Fiquem atentos, gente, a essas tendências e acompanhem como isso vai estar repercutindo com a audiência de vocês. E aí, eu acho que um pouco ligado a isso, de certa forma, outra coisa que a gente recebeu aqui foi se eu posso usar os meus criativos orgânicos no pago. E sim, a gente recomenda, inclusive, muito isso, que vocês entendam o orgânico como uma fonte de insights. Então, o que está dando certo aqui no meu orgânico? O que as pessoas estão salvando? Que tipo de conteúdo as pessoas estão salvando? Está tendo um alcance mais legal? Está tendo um engajamento relevante? Tentem pegar e elencar esse tipo de conteúdo e trazer para a estratégia de mídia de vocês. Então, usem esse engajamento, essa repercussão que os criativos orgânicos de vocês estão tendo para pegar os top ali, né, os melhores que estão performando mais em relação às métricas que vocês estabelecerem, para usar dentro das campanhas de vocês. Na hora de configurar uma campanha, inclusive, você pode ir lá selecionar um criativo que já existe, um PIN existente que já foi publicado no seu perfil, e aí basicamente aquele PIN vai ser veiculado também nas campanhas, dependente do objetivo que você está rodando, é só configurar durante a criação da campanha. Então usem e entendam também como que esses criativos eles estão fazendo sentido para as tendências do momento e para os momentos
pontos que a gente comentou também. Obviamente, a ideia não é a gente colocar numa campanha de final de ano um momento que é muito marcante em abril. Então, é sempre legal a gente estar alinhado, entendendo como que está o engajamento e a repercussão com a nossa audiência para aquele momento que a gente está querendo veicular a campanha. Mas a resposta é sim. Usem esses criativos orgânicos, sejam idea pins, sejam pins estáticos, pins de vídeo, na hora de criarem as suas campanhas pagas também. Vamos para a quinta pergunta que a gente teve aqui, que é em relação à duração ideal de um criativo de vídeo no Pinterest. Também a gente falou que o Idea Pin, o Idea Ads, eles podem ter várias páginas. Então, Nabli, será que você pode contar para a gente qual que seria a duração ideal de um criativo de vídeo e de um Idea Ads? Claro, Gu, vamos lá. É uma ótima pergunta, inclusive. Pensando em criativos de vídeo, a gente recomenda que eles tenham de 6 a 10 segundos. Para quê, né? A gente foca muito em vídeos mais curtos, porque isso vai reter muito mais a atenção do usuário. Outra dica importante, pensando em vídeo, é vocês verificarem se esses vídeos eles comunicam de modo claro e sucinto a mensagem que vocês querem passar. E até pensando em outro ponto-chave para vídeo, é pensar que essas pessoas acabam assistindo esse vídeo no mudo. Então, tentem evitar vídeos com áudios ou diálogos e adicionem o logo da marca logo nos primeiros segundos. Isso é super importante para o usuário saber que marca está comunicando. E também vocês podem usar tanto textos e legendas para ajudar a comunicação desse vídeo, ainda mais pensando nesse mundo do autoplay do mudo. Muitas pessoas vão acabar nem ligando ali o som, então super importante vocês complementarem a comunicação desse vídeo com legendas. E aí, pensando no Idea Ads, que também aí é o nosso formato novo, é interessante vocês pensarem que esse formato vocês podem postar até 20 páginas para contar essa história, mas a gente recomenda que vocês usem de 3 a 4 páginas, sendo que a primeira página seja um vídeo, e você pode complementar esse vídeo com textos, com texto overlay, para dar mais entendimento ali à sua comunicação, e depois você pode complementar com as próximas páginas, trazendo mais conteúdos de interesse relacionado com o seu criativo. Perfeito, perfeito. É aquela coisa, tem que ser uma experiência muito boa com o áudio, mas que funcione sem áudio também, exatamente por esse comportamento da plataforma, que eventualmente as pessoas não vão estar usando o áudio. Mas tenho certeza que com essas dicas vocês vão criar criativos e conteúdos incríveis aí para encantar a audiência de vocês. E falando em audiência, eu acho que é o objetivo de todo mundo, né? Como que vocês podem crescer a página de vocês? A gente recebeu muita pergunta de como atrair mais pessoas para a página do negócio, do conteúdo de vocês no Pinterest. Marcelo, será que você consegue ajudar a gente com essa? Essa foi pergunta de milhões aqui no nosso Q&A, né? Todo mundo querendo saber como que aumenta a audiência da página do Pinterest. Para a gente criar uma comunidade ativa e que interaja com os nossos pins, né, com os pins que vocês criam dentro da página de vocês, a gente precisa muito de um conteúdo relevante para o seu público, né? Então você tem que pensar sempre no seu público e como você vai criar conteúdos relevantes para essas pessoas que estão acessando o seu conteúdo, né? A gente sempre sugere uma frequência recorrente de postagens na sua página e aproveitar sempre as tendências, né, para atingir ali um público mais amplo também. E adicionar coisas que a Nabli falou, coisas que a gente falou hoje na nossa apresentação, né? Adicionar a sobreposição de texto dentro dos criativos para que os pins tenham mais destaque no feed, né? Adicionar interesses dentro desses pins quando for possível, né? E todas essas informações vocês conseguem acessar lá no nosso blog, assim como eu acabei de falar. Lá, se você acessar o business.pinterest.com, você vai ter acesso a todas as tendências, a todas as dicas de como ter conteúdos de sucesso na nossa plataforma e, com certeza, né, seguindo todas essas dicas que a gente falou aqui, consumindo os nossos conteúdos dentro do blog, você vai criar conteúdos de sucesso e vai atrair muito mais pessoas para a sua página. Perfeito, Marcelo, obrigado por compartilhar. Obrigado vocês dois, Nabli e Marcelo, por estarem aqui nos ajudando com essas dúvidas. Gente, a gente tentou abarcar o máximo número de dúvidas aqui no nosso conteúdo final, porque a gente agrupou muito, outras a gente respondeu durante a sessão pela ferramenta de Q&A. Caso tenha ficado alguma dúvida, de novo, consultem o nosso blog, o nosso site, o business.pinterest.com.
que lá vocês vão provavelmente encontrar essas outras dúvidas que vocês têm em relação à plataforma, à criação, a especificações e outros pontos que vocês venham ter durante a criação da campanha de conteúdo na página, no perfil de vocês. E agora a gente vai chamar de volta a Taira, que abriu a apresentação, que deve ter recuperado um pouco a voz, para dar uns recadinhos finais aqui para a gente em relação ao nosso conteúdo. Gente, voltei, tô bem, tô com voz de novo. Pessoal, obrigada pela sessão. Agora eu queria aproveitar aproveitar e falar para vocês que a gente está lançando a comunidade do Pinterest para negócios. Então, acho que é uma super oportunidade, é um espaço aberto para que vocês façam as perguntas, troquem ideias, né? Tenham acesso a conteúdos também exclusivos do Pinterest e conversem também com outras empresas que tiveram sucesso aqui. Então, seja você dono do seu próprio negócio, um criador de conteúdo, uma agência de publicidade ou até um anunciante experiente da plataforma, essa comunidade vai ajudar vocês nessa jornada. Então, acessem o link que a gente vai mandar aqui no chat agora e também depois no e-mail para quem se cadastrou aqui na sessão e está com a gente, tá? Outra coisa, como eu falei no comecinho, a apresentação também vai ser enviada para vocês, assim como o link do vídeo da sessão, acho que o Gu comentou isso agora há pouco também. E uma coisa super importante, a nossa pesquisa de satisfação, assim que vocês fecharem a tela do Zoom e também no e-mail que vai chegar para vocês, tem a nossa pesquisa. Eu convido vocês a preencherem a pesquisa, porque a gente quer muito ouvir vocês, a gente quer muito saber o que vocês querem ouvir da gente, o que mais vocês querem ver. A gente sempre olha para isso, enfim, com um carinho muito especial. E por fim, se tornem um especialista do Pinterest, acompanhem os nossos webinars. A gente vai ter um próximo Pinterest Academy, que será no dia 1 de setembro, às 11 horas. O link também vai no e-mail para vocês, a gente também consegue aqui no chat, mas convido vocês a usarem, abusarem de todos esses recursos. O nosso PIN Code também está aqui, ele vai na apresentação por e-mail para vocês baixarem e terem acesso a mais conteúdos inspiradores com a gente. Queria agradecer o time que está aqui comigo hoje por ter dedicado ao tempo essa sessão e agradecer a todos vocês pela presença. Tchau, tchau, gente.